declarar. As suas forças. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais alto, alvo mais que a neve. A neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Aleluia! Diz o Senhor: o meu justo viverá pela fé. Amém? Eu te faço a pergunta: quando tem a fé de Abraão aqui, diga amém. Aleluia! Então nós podemos cantar essa verdade: não morrerei enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na minha vida. Aleluia! Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca nada, quem nunca falhou. Se a luta é muito grande, não te fiz perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus Vence o mal, vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia, Senhor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder as forças, perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os
os seus olhos e veja. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa? Promessa de Deus Não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar à vontade, nós vamos passar aqui para a terceira parte do nosso culto, segunda parte do nosso culto, que são os nossos dízimos, nossas ofertas. Eu quero convidar você que entrou aqui na casa do Senhor nessa noite com alegria e trouxe a sua oferta. Quero convidar você que possa vir até aqui no altar do Senhor e depositar aqui a sua oferta, o seu dízimo, mas vem com alegria, tá? Porque o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor é aquele que, Ele abençoa aquele que dá e dar com alegria, amém? Então sai do seu lugar e vem até aqui e traz a sua oferta no nome de Jesus. Puedes escuchar los mares y sentir el gran temblor cuando el pueblo del Mesías le proclama a su Señor. Puedes escuchar la gente y sentir el gran temblor cuando el que pide auxilio le proclama al Salvador. E abençoar esse dinheiro para a manutenção da tua casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ainda de pé, vamos receber o nosso pastor Osmano, que vai trazer para nós a palavra do Senhor nessa noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bateu, meu herói. Obrigado, tá, meu lindão. Amém, querido. Recebo em nome de Jesus. Bateu, irmãos. Amém. Por favor, tome o seu assento, fique à vontade. Vamos orar. Como o presbítero Carlos me apresentou, meu nome é Osmano. Aos que não me conhecem, sou discípulo do pastor Willy e da pastora Janete. Sou um dos pastores aqui da igreja. Nossos pastores, eles estão em missão. Deus tem usado eles de forma poderosa nesses dias. E eu gostaria de convidar você para nós orarmos pela vida dos nossos pastores. Você que nos visita, nos ajude orando, porque hoje eles estão cumprindo um chamado pelo qual Deus profetizou há muitos anos atrás. Antes que a grande maioria dos que aqui estão estivessem, Deus havia falado a respeito desses dias, que eles iriam atravessar o mar e levar o evangelho. Quando era um grupo muito, infinitamente menor do que esse, que hoje, só que está aqui hoje. Então hoje nós temos visto se cumprir, né? Os nossos pastores pregando na nossa igreja em Madrid, pregando em outros ministérios como o Mervan e outros,
ali ajudando, levando a palavra de vida, onde Deus tem usado eles de forma tremenda, usado principalmente, na verdade, a pastora com testemunho a respeito do arrebatamento, que muitos que se assentam nesse banco no nosso meio não dão crédito. Abre o teu olho, porque a verdade espiritual é muito mais real do que você imagina. Amém? Tem gente que gosta de questionar tudo, né? As pessoas espiritualizam o que é natural e naturalizam o que é espiritual. Querido, leva a sério, porque o recado que você tem ouvido da boca da nossa pastora nesses dias é: acorda, porque o inferno é realidade. Né? Então tem muitos que sentam conosco, mas não dão crédito. E a gente ouve tanta coisa nos bastidores. Sabe por quê? Eu gostaria de desafiar você antes de nós orarmos. Sabe por que muitas pessoas pensam assim? É porque o espírito que pegou Judas, pegou essa pessoa. Que espírito é esse? Eu vou desafiar você, domingo, 9 horas da manhã aqui comigo. Nós vamos, já vou te dar a dica, o que nós vamos estudar. Eu andei entrando em pequenos detalhes com meus discípulos, mas quero entrar numa profundidade maior com toda a igreja. Nós vamos estudar o capítulo 13 de João. Vamos falar da traição de Judas? Não, nós vamos falar de outra coisa que eu tenho certeza que um dia, em algum momento da sua vida, o espírito de Judas já te pegou sentado nesse banco aqui, ó. Tenho certeza absoluta. Vem para você ver, quero desafiar você a estar aqui em nome de Jesus, amém? Para nós entendermos que muitas vezes nós não damos ouvido por causa desse espírito que tem rondado a igreja, tá? Mas vamos orar pelos nossos pastores em nome de Jesus. Fique à vontade, sentado mesmo. Pai, muito obrigado pela cobertura que temos, obrigado pela vida do pastor Willy e da pastora Janete. Meu Deus, se somos uma bênção, porque temos, Senhor, uma fonte que é bênção, que nos alimenta. Senhor, não tem como um filho ser saudável se os pais não são, porque existe uma herança biológica, existe uma herança genética, como também não existe um filho ser bênção se os pais também não são, por causa da herança espiritual. Isso estamos dizendo no tocante a ministério, Senhor, não salvação, porque a salvação vem do Senhor. Então, Senhor, como filhos deste ministério, nós somos saudáveis por causa do alimento que temos recebido nesses dias, e nesse momento nós nos reportamos aos nossos pastores. Toma a vida do pastor William, da pastora Janete, a vida do pastor Léo, a vida da Gabi, toma a vida da Malu, a vida da Júlia. Guarda os teus filhos e filhas ali, cobre-os desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Usa o Senhor para avivar a Europa em nome de Jesus. Santo Deus, assim oramos, profetizamos, sejam eles bem-aventurados. Toma-os nesse momento no seu descanso merecido, devido ao fuso horário, essa hora possivelmente já estão dormindo. Guarda-os no sono, guarda-os no despertar. Senhor, nós oramos também por cada um dos nossos discípulos e discípulas aqui presentes, oramos por aqueles que não puderam estar, pedimos ao Senhor, Senhor Espírito Santo, abra o nosso entendimento, para que venhamos entender a Tua palavra. E hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu digo a essa pessoa que saiu da sua casa, vindo à casa do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso ser liberto desse vício, espírito do vício, em nome de Jesus eu ordeno, sai da vida dele, vida dela, em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que saiu da sua casa dizendo: Deus, hoje eu quero receber a minha cura, em nome de Jesus eu ministro, ser curado para a glória do nome de Jesus, ser curado para que o nome do nosso Deus e Pai seja glorificado. Senhor, eu oro profetizando assim, em nome de Jesus, e pedindo ao Senhor nosso Deus e Pai, ouça-nos, ó Pai, e responda com milagre conforme a necessidade do teu povo. Senhor, toda horda do inferno, todo espírito perturbador que se assentou, que adentrou a esse meio, em nome de Jesus vai embora. Todo perturbador que perturba a mente do adulto, a mente do jovem, a mente do adolescente, a mente da criança, eu ordeno em nome de Jesus, vai embora. E aquele, meu Deus, que vem para roubar a palavra, eu digo: bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Que seja essa noite marcada de cura, libertação e avivamento, porque assim a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aqueles que creem, e nós cremos, nós profetizamos, nós declaramos, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, querido. Amado, abra comigo, por favor, sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Hoje, o Espírito do Senhor vai dar um choque de realidade em mim e em você. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Eu vou precisar ser bem rápido, porque grandes coisas Deus ele tem para fazer. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, versos 20.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Diga comigo: Jesus Cristo, em teu sangue, me reconcilia com Deus. Tome o seu assento, fique à vontade. Os demais textos eu só vou recitar, e você que gosta de anotar, pega aí o que você gosta de anotar e anote, chegue em casa e estude. Queridos, antes de nós colocarmos o nosso tema, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas interessantes. A vida do ser humano é marcada de símbolos, muitas simbologias, né? O ser humano gosta muito de símbolo, a forma de cumprimentar, né? A forma de expressar. Muitas pessoas são místicas com símbolos, mas isso na verdade é algo que está na nossa natureza. E existe 2 símbolos que eles são o mais importante na vida do homem. Existe 2 símbolos que ele vai dizer de forma violenta. Existe um símbolo da parte de Deus para com o homem, e existe um símbolo da parte do homem para com Deus, que define a aliança entre o homem e Deus. E nós vamos falar desses 2 símbolos nessa noite. Por favor, coloca na tela, por favor. A mensagem dessa noite tem por tema: o maior símbolo da aliança de Deus comigo e meu para com Deus. Está ali. O maior símbolo da aliança de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Eu gostaria que você estivesse atento naquilo que o Espírito Santo ele vai propor para mim e para você. A raça humana estava perdida e Deus resolveu resgatá-la. E hoje nós vamos entender isso. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Desculpe não ter perguntado antes. Tem alguém? Está nos visitando? Não? Todo mundo da casa? Oh, glória! Vamos trabalhar, querido. Precisamos trazer visitante para a casa do Senhor. Amém? Aquela pessoa que o Espírito Santo falou com você assim, liga para ela, manda um WhatsApp. Aquela pessoa que o nome dela bateu na sua cabeça o dia inteiro. Não é simplesmente veio a sua memória, não, nem seu coração. É o Espírito do Senhor dizendo para você: fale para ela do meu amor. É a forma de Deus comunicar conosco. Mas vamos lá. O pecado, ele faz, como Isaías diz, a palavra do Senhor diz em vários textos, o pecado, ele faz divisão, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele veio e fez uma barreira entre Deus, o homem e Deus, porque Deus é santo. E Deus, na sua santidade, ele não compactua com o pecado. Deus, ele não tem pacto nenhum com o pecado. Deus, ele não tem unidade nenhuma com o pecado. E nós vamos ver que no percurso da queda do homem, o homem vai lá no jardim no Éden, ele come da fruta do conhecimento do bem e do mal, a morte entra nessa terra, e vem o pecado, junto com o pecado a morte. O pecado, ele tirou o homem do jardim, o pecado tirou a semelhança do homem de Deus, né? Não tirou a imagem, porque a imagem é isso que você vê, as semelhanças são características de caráter, né? Então o caráter de Deus na vida do ser humano foi tirado, as características espirituais de Deus foi retirada da raça humana, e o homem ficou perdido na sua trajetória. Mas, contudo, porém, todavia, no entanto, Deus na sua misericórdia infinita, criou um projeto para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Deus, ele criou uma forma de nós sermos alcançados, criou uma forma de reconciliar. Olha o que o texto diz, de Colossenses 1:20, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, então é o sangue de Jesus que nos reconcilia. Entenda uma coisa, a cruz que ali está, aquele símbolo, ele é nada mais, nada menos do que um símbolo. A cruz simboliza o quê? A cruz simboliza a minha vida. A cruz simboliza a sua vida, a cruz simboliza a nossa vida. Por quê? A Bíblia diz em Deuteronômio que todo homem que fosse dependurado na cruz seria considerado maldito. Jesus não era maldito. Jesus, ele substituiu a mim e a você.
Então a cruz, ela representa o homem debaixo de maldição, e não o sacrifício de Jesus. Agora, o sangue que desceu naquela cruz, ele simboliza, ele traz o símbolo de reconciliação. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e ele nos reconciliou no seu sangue, consigo mesmo, todas as coisas, quer seja nessa terra, quer seja espiritual. O sangue de Jesus não simplesmente reconciliou você a Deus, mas o sangue de Jesus, ele tirou a autoridade dos espíritos caídos sobre essa terra. Por isso que a Bíblia também diz que houve também reconciliação no céu. Então, quando o sangue de Jesus é derramado, há reconciliação no céu. Hoje as pessoas estão celebrando a morte de Jesus, mas não fazem nem ideia qual foi o princípio ativo da morte de Jesus, qual foi o princípio mor da morte de Jesus. E hoje você vai sair daqui bem entendido disso, em nome de Jesus, amém? Então precisamos entender isso. A cruz representa a minha vida, porque é maldição, e Jesus é o meu substituto. Ele nos reconciliou. O que é reconciliar? Vemos que fomos separados de Deus pelo pecado. A palavra reconciliar quer dizer trazer de volta a um estado de harmonia anterior. Não é uma palavra que foi colocada simplesmente por colocar. Deus, ele nos trouxe de volta, através do sangue de Jesus, nós fomos trazidos de volta a Deus, de forma harmônica, onde não há mais atrito entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Antes o homem não poderia se chegar a Deus, hoje o véu se rasgou. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você tem livre acesso pelo sangue de Jesus. Agora, uma curiosidade na cruz: quantas pessoas cabem em uma cruz? Quantas pessoas cabem numa cruz? Então Jesus não morreu pela terra, Jesus não morreu por todo mundo, Jesus não morreu pela multidão, Jesus morreu por quantas pessoas? Uma. Olha e diga comigo: Jesus morreu por mim, porque não cabe duas pessoas na cruz. É eu que estava lá. É você olhando para a cruz e dizendo: aquela cruz era minha, aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era a maldição que estava sobre mim. Uma curiosidade interessante é que a cruz só caberia uma pessoa. Somente uma pessoa era apta para poder reconciliar você com Deus. Somente uma pessoa era apta para poder me reconciliar com Deus. Somente um é capaz de me reconciliar. Somente Jesus Cristo, por intermédio do seu sangue. Mais nada, mais ninguém poderia ter feito isso. E Jesus fez isso, e fez isso com esmero, fez isso com ímpeto, com a maior força da sua alma. Cumpriu o projeto dele. A cruz era sua, a cruz era minha, a cruz era nossa. Ele nos reconciliou. O maior símbolo da aliança de Deus para com o homem é a cruz, desde que ela esteja coberta pelo sangue, porque o sangue de Jesus é que nos purifica. O sangue de Jesus sobre a cruz vai falar de um homem redimido, de um homem transformado, de uma mulher redimida, de uma mulher transformada, de uma mulher reconciliada e de um homem reconciliado. A cruz te representa, a cruz me representa. Quando olhamos a grosso modo, a cruz é mais atrativa para nós. Fala com a pessoa do seu lado: mas o mais interessante na cruz é o sangue que foi derramado, porque é pelo sangue que sou reconciliado. Agora, tem um símbolo meu para com Deus. Hoje quem me acompanha no Instagram viu aquela foto. Amado, hoje eu estava meditando nas Escrituras, onde o Senhor me inspirou a escrever o que escrevi e postar. Infelizmente, na atualidade, as pessoas levam em consideração como símbolo de um casamento a aliança. Tá, tudo bem, a aliança pode ser um símbolo do casamento para a raça humana, mas de um pacto fiel é o caixão. Porque hoje muitas pessoas têm rompido o símbolo do amor, quebrando a aliança e introduzindo a morte chamada divórcio. Mas nós vemos ainda fiéis na terra, indo até que a morte os separe.
O que consuma o voto feito diante de uma autoridade civil e diante de uma autoridade espiritual, não é a palavra que eu empenho aqui, é o caixão quando for fechado comigo, que vai dizer se fui ou não fiel à minha esposa. Da mesma forma, quando nós olhamos na alegoria espiritual, a Bíblia diz que nós somos a noiva e Jesus Cristo o noivo. A Bíblia diz que cabe o noivo morrer pela noiva e a noiva dar a vida para manter o seu pacto. Vemos isso na igreja primitiva. Qual é o símbolo do meu amor para com Deus? Qual é o símbolo que eu tenho que representa a minha aliança com Deus? Não é o dia em que eu vim, levantei a minha mão e recebi a Jesus. Não é o dia, isso faz parte de todo um projeto. Não é o dia em que eu desci as águas batismais, porque muitos vêm, levantam a mão, recebem a Jesus, mas não cumprem o seu voto. Muitos vêm, descem as águas batismais, mas não cumprem o seu voto. Muitos vêm, recebem o poder de Deus por intermédio do Espírito Santo, mas abandonam o seu voto. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Entenda uma coisa, a cruz só cabe uma, e o caixão cabe quantas? Olha para a pessoa do seu lado, Jesus morreu numa cruz, para ressuscitar uma pessoa, dentro de um caixão. Bate no seu peito e diz, por mim. Jesus, ele não morreu por multidão, porque o meu caixão vai abrir naquele dia, o seu caixão vai abrir, haverá um dia que os nossos caixões vão se abrir. Mas aqui eu quero trazer sua atenção. Até então eu fiz a introdução, daqui para frente eu prego. Daqui para frente nós vamos começar a pregar. Existem muitas filosofias e ideologias que estão entrando na cabeça da raça humana sobre a questão da vida além, após o último suspiro. Vamos entender isso nas Escrituras. Muitas pessoas não têm se preparado, muitas pessoas não têm honrado, muitas pessoas não estão preparadas para poder demonstrar o seu maior símbolo espiritual diante de Deus, símbolo de ter recebido a aliança. Muitas pessoas não estão preparadas disso, e não é de hoje não. No tempo de Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus ele diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, e para quem será? Jesus, ele dando uma parábola, ele conversando com um grupo de pessoas, falou de um homem. Esse homem plantou, e a sua roça, o seu plantio, deu de forma exorbitante, a ponto de ele não ter onde colocar, a ponto de ele não ter onde guardar o alimento. E ele disse, olha, vou derrubar os celeiros, construir outros maiores, e vou guardar as minhas sementes. E Jesus, ele disse, olha, e assim aquele homem fez. E quando ele terminou de guardar o seu último grão, ele disse, agora minha alma, descansa e engoda, porque o que tens é o suficiente, e pronto, acabou. Aí Jesus diz assim, se Deus pedir a sua alma, estamos nos preparando muito, queridos jovens, você tem se preocupado muito em se preparar profissionalmente, isso é importante, mas não pode estar em primeiro lugar do reino, porque sua vida profissional um dia vai ficar, sua vida conjugal um dia vai ficar, sua vida, enfim, sua vida social num todo, a minha vida social num todo, um dia vai ficar, porque o caixão é uma certeza, não existe forma de fugirmos disso, e esse caixão vai dizer, se tive ou não uma aliança com Deus. Esse caixão vai dizer se você teve ou não uma aliança com Deus. Note que o evangelho saiu sendo pregado e Jesus ele recita uma parábola, onde Deus trouxe a palavra através da boca da nossa pastora, a parábola do rico e do... Quem foi que definiu para que lado os dois iam? Foi o caixão, porque vamos entender isso nas Escrituras. Agora algo interessante, o caixão não fala de findar dessa jornada, guarde isso no seu coração, porque a partir de hoje você precisa acordar para a realidade. O caixão não fala do findar dessa jornada, o caixão fala do findar dessa jornada e início de outra. Tudo o que fizemos nessa terra, para aqui como obra. Quando nós estamos ali, querido, tudo o que nós fizemos nessa terra vai parar. O caixão ele está dizendo, acabou o seu labor aqui,
acabou a sua jornada aqui, acabou o seu trabalho aqui. E algo notório, quando o Espírito do Senhor me revelou, me inspirou a escrever isso mexeu com as minhas bases. Hoje a minha esposa é testemunha, eu passei o dia todo praticamente no porão. Passei o dia todo meditando para trazer essa palavra para você, porque muito o Senhor mexeu comigo, porque quando o caixão se fecha, acabou a sua jornada, e toda a obra que você fez aqui, que foi como benefício para a sua vida, agora passa a ser juízo sobre a sua cabeça. Juízo sobre a minha cabeça. Não tem como fugir disso. Por isso que o escritor de Hebreus diz que cabe ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. O caixão só cabe a você, filho. Lá no jardim do Éden, Adão conseguiu jogar a culpa na Eva. Lá no jardim do Éden, a Eva conseguiu jogar a culpa na serpente. Mas no caixão não tem como. Quando nós estivermos ali, não tem como. Quando eu e você estivermos ali, não tem como. Ali é o símbolo da aliança de Deus com você, ou que você quebrou a aliança com Deus. Ali é o símbolo da aliança de Deus comigo, ou que eu quebrei a aliança com Deus. Dali não tem jeito, porque depois daquilo ali, vem somente o juízo. Agora uma coisa é certa. Todos os caixões irão se abrir um dia, mas nem todos para a alegria do seu usuário. Guarda essa frase. Todos os caixões vão abrir um dia, mas nem todos para a alegria dos seus usuários. Todos vão se abrir. Que isso, pastor Osmano? Sério. O primeiro que vai se abrir é para a alegria. Os primeiros caixões. A primeira etapa. A segunda, eu chego lá daqui a pouco. Porque é tempo de você começar a pensar o que você está fazendo com a sua vida nessa terra. É tempo de você começar o que você está fazendo com a sua vida espiritual nessa terra. É tempo de você começar a pensar no seu posicionamento nessa terra. O que é que você está fazendo com a sua vida nessa terra? Porque o caixão é uma realidade. O caixão é uma realidade. Amado, pelo amor de Deus, não vai na ideia de você esperar Jesus te arrebatar. Sabe por quê? Você tem que estar preparado, é para o caixão, não é para o arrebatamento. Porque se Jesus não te arrebatar, o caixão vem. Jesus, ele tem o seu dia e a sua hora para vir arrebatar a igreja. Mas até mesmo para a igreja ser arrebatada, primeiro ela tem que estar preparada para aquele caixão, para Jesus arrebatar. Senão fica para trás. Quantos vão ficar para trás? Porque tem vivido, as pompas nessa vida corriqueira. Em 1 Coríntios 5,10 diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus para sermos galardoados, para prestar conta daquilo que fizemos no corpo, que é de bom ou de ruim. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, olha o que a Bíblia diz. Na verdade, as nações se enfurecerão. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, escuta isso, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como os grandes, para destruires o que destrói a terra. Primeira coisa que Jesus vai fazer é abrir o caixão dos seus. Eu quero perguntar para você, hoje, se Jesus fechar hoje o seu caixão, qual vai ser o carimbo que vai estar em cima dele? Pertence ao homem de branco, como dizem por aí, pertence ao Deus Altíssimo, foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, ou foi para a perdição eterna? Qual será, no mundo espiritual, o carimbo que vai ficar na tampa daquele caixão, para o anjo no dia do arrebatamento poder identificar? O que você está escrevendo ali? O que você está deixando escrito ali para a sua vida? A gente está preocupado a vir para a igreja dizendo: Deus, eu estou buscando o Senhor porque eu quero ser curado. Deus, eu estou buscando o Senhor porque eu quero ser liberto. Semana passada eu estava mancando aqui, e hoje, graças a Deus, até caminhada estou fazendo, porque Jesus cura, com certeza cura. Mas uma coisa é certa, não é esse o nosso alvo. O nosso alvo é ali.
aquele símbolo, que é o maior símbolo da vida cristã, é o maior símbolo do cristianismo, ali é o passaporte assinado e carimbado, dizendo: vinde, ó bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Ou ali está o passaporte dizendo: aparta-te de mim, porque eu não te conheci. É ali que está o carimbo, e para ali está o carimbo. Tudo depende da sua trajetória daqui para frente. O que você tem feito com a sua vida? Porque aqui a Bíblia diz que Jesus vai ressuscitar os seus, vai galardoar os seus, vai dar aos seus a garantia e vai vingar aqueles que se levantaram contra os seus. Em qual dos arrebatamentos você vai estar? Nesse primeiro? Ou no segundo? Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14 diz assim: deu o mar os mortos que nele estava. Olha os caixões se abrindo, olha o símbolo se abrindo. Deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, isso fala de homem, pessoa, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como está o seu símbolo? Porque Deus cumpriu dele. Deus cumpriu o símbolo que ele criou como maior aliança da raça humana. A cruz sou eu. O símbolo da aliança de Jesus Cristo é toda vez que eu e você assentamos para cear: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. É o sangue de Jesus que é o símbolo da aliança de Deus para conosco. E o seu caixão é o símbolo de você para com Deus. Porque ele vai abrir. Ele vai abrir. Um dia ele vai abrir. Agora será para a sua alegria ou para a sua morte eterna? Só cabe e foram julgados, Apocalipse capítulo 20, versículo 13. É o texto que eu li. O caixão cabe quantas pessoas? E foram julgados um por um. Um a um foram julgados. É tempo de você meditar. É tempo de eu meditar. É tempo de nós meditarmos no maior símbolo da aliança. Queridos, a morte é uma realidade. Só existe uma certeza depois de ter nascido, é que vamos morrer. No interim o que o percurso nos agregar é de acordo com o nosso esforço, mas a morte é uma realidade jovem, a morte é uma realidade adolescente, a morte é uma realidade criança que já me entende, a morte é uma realidade adulto que me entende, a morte é uma realidade, o caixão é realidade, o caixão é o meu, o caixão é o seu, o caixão é o nosso passaporte. Como é que esse caixão vai se abrir naquele dia? O que Deus vai dizer para você? O que é que Jesus vai dizer para você? Depende do que você vai fazer da agora para frente. Porque da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, a palavra cumpriu, os caixões também vão se abrir, porque a palavra vai se cumprir, e tem se cumprido. Quantas pessoas têm estado em Lucas 12:20. Preocupado demais com a correria desse dia a dia. Preocupado demais com a conquista. As pessoas estão preocupadas demais em pagar dívidas. Não estou dizendo que você deve ser irresponsável. Diminui as dívidas, que aí você não tem que preocupar muito. A proporção da preocupação é de acordo com o nível de dívida que você tem. Reduz as dívidas.
Ou você acha que aqueles cartões que chegam todo dia na sua casa é Deus que está enviando? Entra nisso não, querido. Isso é conversa de Satanás para te aprisionar e tomar o seu tempo, porque antes você conseguia cumprir a sua tarefa, o seu dia a dia e as suas responsabilidades para com as suas dívidas. Hoje está jogando para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, e vive uma rotatividade que não dá conta mais de viver uma vida santa e irrepreensível. Hoje tem que estar mais se ocupado do que tudo. Ontem na rede de casais, Deus ele usou a Lília para falar de forma violenta. Você que não veio deixou de ganhar. Você já sabe, querido. Uma frase que mexeu comigo é a questão de ser aliançado e alienado. Aliado. Aliançado e aliado. O aliado, ele só vem com segundas intenções. Quantos aliados volta e meia sentam aqui porque querem que Jesus cura, querem que Jesus dá a namorada, querem que Jesus dá a esposa, quer que Jesus devolve o casamento, quer que Jesus faz isso, quer que Jesus faz aquilo, porque está aliado. Todo aliado tem segundas intenções, muito forte, foi dito ontem. Todo aliado só vem com segundas intenções. Aliançado não. Aliançado ele torna-se um. Por isso que Jesus é a aliança entre você e Deus. Ele quer fazer você e Deus ser uma única pessoa, espiritualmente. Porque o aliançado, ele trabalha para o bem próprio do próximo, e não para engodar o seu próprio ego. Mas nós estamos cheios de aliados dentro da igreja. Um rei se aliava com outro, não era simplesmente porque era amigo, era politicamente correto, era ele politicamente bom. O empresário não se alia a uma outra empresa porque é amigo do empreendedor, não, é porque é politicamente correto e é bom financeiramente para ele. Aliança não. Aliança é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na escassez, na abundância, até que a morte nos separe. Qual carimbo você está pondo no seu símbolo ali, querido? Porque muitos pensam que o símbolo da salvação é eu receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é o início do processo. Porque o processo só diz que ele acaba quando a tampa do seu caixão se fechar. O processo só diz que acaba para mim quando a tampa do meu caixão se fechar. Acabou as minhas obras, agora tudo que eu fiz nessa terra será por sobre mim juízo. O que Deus está escrevendo no livro da vida a seu respeito? O que Deus está escrevendo para você? O que Deus está anotando lá? Essa semana eu estava meditando numa família e Deus estava falando comigo sobre essa família, que tem gente que não pode ser abençoado, quando é abençoado foge. Não aparece mais. Mas enquanto está um pé de guerra, enquanto está marido espancando esposa, esposa espancando marido, está na intercessão, está na oração, está no culto, está na escola de discipulado, está na célula, está discipulando, está ganhando, está fazendo lar de paz, está fazendo tudo. O cônjuge melhorou? Tudo de bom, né? Já viu o tchauzinho de preguiçoso? É sério, ó. Antes era assim, né? Hoje não, o preguiçoso só fala assim, ó, tchau, fui. O que você está escrevendo na tampa do seu caixão? Como você está levando o símbolo da sua aliança com Deus? O que você está fazendo com esse símbolo? Querido, podem dizer o que quiser, que pregação evangélica é só pôr no medo no crente. Querido, é melhor você morrer de medo de ir para o inferno nessa terra, do que morrer eternamente no inferno. Porque é bíblico. Querem invalidar as escrituras, querem tirar o teor de validade das escrituras, mas, amadas, as escrituras, ela não retrocede, ela não volta.
É tempo de você preocupar. Só coube um na cruz, só cabe um no caixão. Aquele que assumiu a cruz é que vai julgar a mim e a você, porque não tem como culpar mais ninguém. Não tem como dizer: Jesus, mas eu não sabia. Jesus é Ele que pagou o preço. Ele vai dizer: eu cumpri tudo por você e você não me quis. Eu derramei o meu sangue e você não recebeu. Você valorizou mais coisas do que a mim. É tempo de nós nos preocuparmos com a nossa vida espiritual. É tempo de você se preocupar, sabe por quê? A tampa do seu caixão ainda está aberta. Ainda dá tempo de você mudar a sua realidade, como a tampa do meu está aberta. Querido, o discurso do religioso dentro de um velório. O cidadão pode ter sido o maior cápsula nessa terra. Era um homem bom, boas obras, tinha seus defeitos, que Deus dê a ele o bom lugar. O cidadão sem Jesus, ele está queimando nos profundos do inferno, e o cidadão está dizendo que tem ele um bom lugar. Só tem uma forma do meu caixão, o seu caixão tem um lacre diferenciado. Quem aqui envolveu com misticismo sabe muito bem do que eu estou dizendo. Só existe uma forma do nosso caixão, está muito bem diferenciado das regiões espirituais: é ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, é combater o bom combate, vencer a carreira e guardar a fé, é esperar o retorno do Mestre, é manter firme a aliança e não abrir mão dela por nada. Aí eles sabem que o caixão é lacrado. Esse pertence ao homem de branco, esse pertence ao Redentor, esse pertence ao Messias, esse pertence a Jesus. Somente assim é que o nosso caixão é garantido de não ser violado. Só assim, querido, é que eu e você, caixão sem o lacre divino, o inquilino vai pegar o elevador para a garagem, vai para o porão, sobe não, não sobe não. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. O que você está fazendo com a sua vida? Essa é a noite de você reconciliar. Essa é a noite de você olhar para aquele caixão e se ver deitado dentro dele, dizendo: Deus, se fosse eu hoje, onde é que eu estava? Senhor, eu estava fulminado, eu estava enrolado, eu estava destruído, sem retorno, sem regresso. Não tinha como voltar, não tinha como voltar. Mas hoje o Senhor está te chamando ao primeiro amor. Hoje o Senhor está me chamando, nos chamando a primeiras obras. Hoje o Senhor está nos chamando, querido, porque o Senhor um dia, Ele colocou no cume do monte para ninguém dizer assim: eu não vi. Hoje o Senhor tem nos colocado por atalaia para ninguém poder dizer não ouvi. O Senhor colocou aquela cruz banhada de sangue no cume do monte. Jesus tem colocado muitos atalaias nessa terra para que as pessoas possam ouvir e nunca serem pegos despercebidos. Você não é mais uma inocente nesse assunto, eu não sou mais inocente nesse assunto. O caixão não tem como você levar dizendo: ah, Deus, eu não consegui porque o meu marido não foi. Ah, Deus, eu não consegui porque minha esposa não foi. Ah, Deus, eu não consegui porque o meu filho não foi. O caixão é seu, o caixão só cabe você, o caixão é meu, o caixão só me cabe. A cruz só coube Jesus. Então vai estar sentado de um lado da mesa o seu Redentor ou o seu juiz, e vai estar sentado do outro lado da mesa você, o remido, ou você, o condenado. Hoje você pode definir de que lado você vai estar. Hoje você pode definir, porque um dia esse caixão vai fechar, querido. Um dia esse caixão vai fechar, querida. Um dia eu e você vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos nessa terra, e tudo que fizemos deixou de ser benefício e vai tornar-se juízo sobre a nossa cabeça. O que você está fazendo da sua vida espiritual? É tempo de você meditar. É tempo de você orar, é tempo de você arrepender, porque João Batista, ele já inaugurou o discurso assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus, assim que João Batista foi preso e morto, o Senhor Jesus, ele sai para uma determinada localidade, e a primeira pregação do Senhor Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus caminhou por 3 anos e meio instruindo os discípulos, pregando, ensinando. Após a sua ascensão, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. O Espírito Santo veio sobre a igreja daquela época, os cobriu, os revestiu de poder.
poder para testemunhar. E quando você pega ali no percurso do capítulo 1, capítulo 2, você vai ouvir o discurso do apóstolo Pedro, na sua primeira pregação com um público do exterior. O que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E hoje o Espírito Santo me coloca diante de você para dizer: arrependa-te, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-te das tuas más obras, arrependa-te dos teus maus sentimentos, arrependa-te, 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 porque se você morrer nesse estado, não tem retorno. Ah, pastor, vou deixar para arrepender amanhã. Louco. O que tens hoje na sua mão, para quem será? O que você tem hoje na mão, para quem você tem a oferecer? Nessa noite Jesus ele te chama ao arrependimento, ao reconcilio. Nessa noite Jesus te chama assim para entrar debaixo do sangue que ele derramou na cruz. O Senhor Jesus hoje ele me convida, ele te convida a entrarmos debaixo, para sermos cobertos pelo sangue, porque só o sangue pode te reconciliar com Deus, trazer de volta a um estado de harmonia anterior. Adão e Eva tinham uma harmonia, mas ela se perdeu. A raça humana caminhou perdida por centenas e milhares de anos, até que um dia Jesus assumiu a cruz, que era uma madeira, não sei que cor era, mas ela foi tingida de alto a baixo no vermelho carmesim, com sangue do Cordeiro, para que você pudesse ser reconciliado, para que você pudesse ser reconciliada. Não vou convidar você para vir aqui à frente como filho pródigo, filha pródiga, para reconciliar, não. O Senhor está dizendo: faça isso no seu lugar, porque o caixão só cabe um, a cruz só coube um, a reconciliação entre você e Deus. Hoje é assim. Outro dia, quem sabe o Espírito Santo dá outra diretriz, mas a diretriz hoje é: esteja aí no seu lugar. Quero convidar o ministério de louvor, por favor. É tempo de você reconciliar. Se veja deitado dentro daquele caixão, se veja deitado dentro de um caixão ornamentado de flores, e sabendo que toda a sua obra findou na terra ali, como alvo de busca, e que agora passa a ser escrito de juízo. Como Jesus vai julgar você ao sentar naquela mesa eterna, na mesa do eterno? Como o mestre, o Messias, que hoje é o seu advogado, mas lá, depois do caixão, querido, Jesus ele deixa de ser meu advogado, seu advogado, e torna juiz, justo juiz. Ele vai nos julgar por tudo aquilo que fizemos nesse corpo fora dele, por tudo aquilo que fizemos de bênção ou de maldição, e principalmente por ter guardado a tua palavra no coração para não pecar contra ele. O que você tem feito com o seu testemunho diário? O que você tem feito com a sua vida no dia a dia? Você tem testemunhado a sua fé? Você tem mantido vivo o sacrifício de Jesus? Porque a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele diz que pelo sangue nós somos remidos. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, fazei isso em memória de mim, toda vez que comer, toda vez que beber. Como é que você tem trazido a memória de Jesus para a sua vida, como o seu Messias, como o seu Salvador? Ou você vai estar trazendo a memória na sua vida do Senhor Jesus como um juiz que vai te julgar? É tempo de você olhar para dentro de você. Eu vou deixar o ministério de louvor à vontade, para você ficar à vontade, para você orar. É uma noite de arrependimento, querido. A sua decisão hoje pode marcar o que vai ser a sua eternidade daqui a pouco. A minha decisão hoje pode marcar o que vai ser a minha eternidade daqui a pouco. A minha decisão, a sua decisão tem o poder de definir para onde vamos, onde estaremos. Nunca olhe para um caixão com um olhar
de tristeza. Olhe para o caixão com um olhar de oportunidade. Aqui está a oportunidade da minha vida. Vou valorizar todos os dias, para que no dia em que eu estiver estirado dentro de um desse, o meu corpo vai estar aqui, mas a minha alma e o meu espírito já vai estar degozando do paraíso do Senhor. E um dia Ele vai julgar, vai me dar um corpo transformado, e eu vou habitar com Ele eternamente. Aleluia. Mas também existe um alerta, existe uma luz amarela. Se eu não tomar a decisão correta, eu perco tudo nessa vida e na vindoura. Pense nisso e comece a orar. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus. Porque Ele vive. É tempo de você meditar e orar. Posso crer no amanhã. Hoje essa palavra, ela é profética. Porque Ele Esse cântico é profético. Hoje. Mas isso, enquanto você tiver fôlego de vida, depois esse cântico muda. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no você agora dirigir oração ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu pequei, eu fiz errado, eu não deveria ter feito, mas hoje eu estou aqui, Senhor, Pai, reconciliando com o Senhor. Eu estou aqui pedindo ao Senhor perdão por todos os pecados que cometi, consciente e inconsciente. Eu estou aqui pedindo ao Senhor perdão, Pai, por tudo aquilo que fiz, Senhor, que desagradou o Senhor, que agravou o nosso relacionamento. É tempo de você orar, é tempo de você orar, filha. É tempo de você clamar, porque ainda o seu caixão não fechou, o meu caixão não fechou. Ainda há esperança, a esperança é agora. Então ora dizendo: Deus, me perdoa quando eu deixei a situação, a circunstância esfriar meu coração. Me perdoa, Deus, porque muitas vezes, Senhor, eu deixei com que a atitude de outras pessoas influenciasse negativamente, e hoje não choro mais na tua presença. Hoje não mais, Senhor, tenho disposição de estar na casa do Senhor. Hoje não mais, Senhor, tenho o prazer de abraçar o Evangelho. Hoje não mais, Senhor, porque eu olho para as pessoas que não estão fazendo o que eu sei fazer, porque eu olho para as pessoas que estão fazendo errado. Estou como Asaf, que estava olhando para a multidão dos ímpios que prosperavam e deixou de olhar para o Senhor e quase caiu. É tempo de você reconciliar, é tempo de você orar e dizer: Deus, essa noite que eu peço o seu perdão, Pai. Senhor, me perdoa, Pai, pelas vezes que voltei a cumprir, a fazer as coisas que não devia. Me perdoa, Deus, por saber que os vícios me destroem e eu preciso voltar para os vícios, e eu voltei para os vícios. Me perdoa, Senhor, pelas vezes, ó Senhor amado,
que eu deixei de levar, Senhor, pelas concupiscências e circunstâncias dessa vida. Então é hora de você orar e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, porque isso, Senhor, isso hoje pesava sobre o meu símbolo da aliança com o Senhor, o meu símbolo eterno de aliança com o Senhor, porque um dia, Senhor, eu quero olhar para a minha memória, eu quero olhar dentro da minha memória e lembrar daquele caixão que foi o meu passaporte para a glória, onde eu vou estar gozando da tua presença, onde eu vou estar com o Senhor. Isso, ora o Senhor dizendo: Deus, me perdoa, porque o caixão não é um assombro, o caixão não é um susto, o caixão não é temeroso, ele é a oportunidade que eu tenho. Eu preciso estar preparado, querida, você precisa estar preparada para o dia em que você tiver que estar na horizontal, dentro do caixão, onde o seu corpo estará na horizontal, mas o seu espírito e a sua alma de pé, diante do autor e consumador de todas as coisas, o seu espírito e a sua alma estando de pé diante do eu sou, o Rei da glória, do soberano Senhor, do excelso magnífico. Então hoje é o dia de você reconciliar. Hoje é o dia, as religiões comemoram hoje a morte de Jesus. Querido, o mais importante para nós não foi o dia que Jesus morreu, porque o dia que Jesus morreu, muitas pessoas morreram na região. No dia que Jesus morreu, 3 morreram naquela cruz. O mais importante para nós foi no domingo, que somente um da cruz voltou à vida, só Jesus Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a salvação da humanidade. Então é tempo de você dizer: Senhor, ressuscita-me espiritualmente, ressuscita-me espiritualmente. Hoje o Senhor quer entrar na sua vida como vale de ossos secos e quer te ressuscitar. Hoje o Senhor quer entrar dentro de você e fazer daquele vale de ossos secos, como Ezequiel diz, e trazer você à vida como um soldado, uma soldada, como um valente, Eu quero pedir até o ministério de louvor, se possível, vamos cantar esse louvor. O ressuscita, o vale de ossos secos de Ezequiel. Continua orando, não para não, porque muitas vezes o que você vê é somente um vale de ossos secos, aleluia. Mas o Senhor, Ele quer ressuscitar você hoje. Talvez você chegou aqui se vendo simplesmente um morto, uma morta espiritual, né? Como diz o cântico: que posso ver senão um vale de ossos secos, aleluia. Mas hoje é dia do Senhor te dar fôlego de vida. Hoje é dia do Senhor te dar fôlego de vida. Hoje é dia do Senhor te dar fôlego de vida. Hoje é dia do Senhor te dar fôlego de vida. Aleluia, Senhor. Ressuscita, ó terra que estava morta. Hoje o Senhor quer fazer isso, querido. Vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento. Você que foi avivado pela palavra, agora abre o seu coração, rasgue o seu peito e cante ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Ressuscita. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus, ressuscita os teus servos, ressuscita os teus filhos, ressuscita o teu povo. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor entre as nações, glorificado seja o teu nome. O que posso ver senão um vale de ossos secos? É isso que Ezequiel via, é isso que o cântico diz. O que posso ver senão um vale de ossos secos? Mas é interessante que o Senhor disse: profetiza ao Filho do Homem. Então, ainda que você chegou aqui se vendo como um vale de ossos secos, eu profetizo sobre você espiritualmente: ressuscita. Eu profetizo sobre a sua vida espiritual: ressuscita, 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 ressuscita. Receba a ressurreição e a vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Ah, Deus, bendito é o teu nome, Senhor. De você, ora,
terminando. Ore ao Senhor. O que posso ver se não valiosos tempos? Posso dizer que já se foi a esperança. Nossa vergonha, essa resposta. Cante avivado do Senhor. Cante avivado pelo Espírito do Senhor. Cante você que foi avivado pela palavra. O sangue da reconciliação sobre a sua vida. O sangue que te reconciliar. O sangue que te traz de volta. Receba avivamento. Receba avivamento em nome de Jesus. Sejam avivados pelo sangue. O Espírito do Senhor vai para você a revelação desta palavra. O avivamento é uma parte de você. O seu quadro saia. Um dado de nossos céus. Para um grande exército dessa terra. Foi alegria, não há espírito, não há palavra. Todo homem, toda a história, consumador, profetiza, encerrarmos, escuta isso. Uma certa ocasião, um funcionário, ele me levou na justiça em Ponte Nova. Trabalhava para mim aqui, me levou na justiça em Ponte Nova. Eu tive que me deslocar daqui até Ponte Nova para uma audiência. Cheguei nessa audiência com uma juíza sentado de frente comigo, o meu acusador de um lado e eu ali do outro. Entreguei para ela toda a minha documentação, toda a trajetória desse funcionário comigo. Já tinha sido entregue, levei mais documentos que ela me pediu naquele dia.
E ela analisou um a um. E ela olhou para aquele funcionário e disse para ele assim: o que mais você quer? Porque ele cumpriu com você todo o compromisso que ele tem. Note uma coisa: independentemente se é condenado ou se é favorecido, todos vão sentar diante de um juiz. A diferença está se você cumpriu todas as suas obrigações. Todas as suas obrigações como um cristão. Eu e você vamos assentar diante de um juiz. Então cumpra as suas obrigações, para que quando o seu acusador chegar, o juiz abra a pauta e diga: ele, ela não te pertence. Cumpriu todas as obrigações. No caixão dele e dela está selado, lavado, remido no meu sangue. Entra para o gozo eterno. Assim como eu vim de Ponte Nova trazendo a minha vitória, porque o juiz viu que eu cumpri as minhas obrigações. Um dia também estarei sentado à mesa e vou trabalhar para isso a minha vida inteira, e convido você a fazer o mesmo, para que o justo juiz diga: entra para o gozo eterno. Olha para a pessoa do seu lado e diz: resumindo, a cruz só cabe um. Só o sangue de Jesus te reconcilia. O caixão só cabe um. Só você. Não tem como lançar a culpa em outro. Então aproveita a sua oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos aplaudir ao Senhor, receber o presbítero Carlos. Pastor Antônio vai encerrar? Presbítero Carlos, por favor. Vamos receber o presbítero Carlos, que vai estar encerrando, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Estava ali sentado ali, prestando atenção na mensagem dele, que o Espírito Santo trouxe para o nosso coração nessa noite. E eu estava ali meditando ali, que quantas vezes, já foi 3 vezes que eu cheguei diante de um caixão daquele ali. Primeiro minha mãe, segundo meu pai, semana passada o meu sobrinho. E eu fico imaginando assim, como ele falou, o carimbo, para onde que é que eles foram? Aonde é que eles estão agora? Né? Isso é para a gente poder pensar, refletir. Para onde é que nós vamos? Pastor, essa mensagem ficou no meu coração, viu? Deus te usou profundamente. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Como me convidou você, né? Domingo nós temos aí o nosso discipulado. Tem sido uma bênção, né? Para quem tem vindo, né, pastores, mano? Quem não tem vindo, tem perdido, né? Quem não vem, passa amanhã, né? Como diz o pastor William. Vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto? Pai, nós queremos te louvar nesta noite. Queremos entregar o Senhor, ó Pai amado, as nossas vidas. Este culto, meu Pai, esta palavra, ó Pai, a qual o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, uma palavra de reflexão, ó Deus, para as nossas vidas. Deus, que o Senhor possa continuar abençoando o teu servo, meu Pai, trazendo a tua palavra, Pai amado, ao nosso coração. Agora, Pai, que nós vamos sair daqui, leva-nos em paz e em segurança, debaixo, ó Pai, da cobertura do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Coloque a sua mão no seu coração e receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça. Que a graça maravilhosa do nosso soldado, amor e Salvador Jesus Cristo,
o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz. Puedes escuchar los mares y sentir el gran temblor cuando el pueblo del Mesías le proclama a su Señor. Puedes escuchar la gente y sentir el gran temblor cuando el que pide auxilio le proclama al Salvador. Oh Santo, vemos que te mueves como un río